Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por todo o universo da teledramaturgia, aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e também deixa aquele like bacana para dar aquela moral, ok? Hoje nós vamos relembrar uma trama que completa 36 anos de sua estreia, Vereda Tropical, que foi ao ar lá em 1984, às 7 da noite, na faixa das 7 horas. Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu conto para vocês mais detalhes sobre a trama e também curiosidades dos bastidores. Não sai daí. Vereda Tropical foi uma trama escrita por Carlos Lombardi, com supervisão de texto do Silvio de Abreu, dirigida por Jorge Fernando Miguel Arraes, que estreou no dia 23 de julho de 1984, terminando no dia 2 de fevereiro de 1985, com um total de 164 capítulos. A sinopse contava a história de amor explosivo e tumultuado da operária Silvana, vivida pela Lucélia Santos, com o jogador de futebol Luca, e também a sensual Verônica, feita pela Maria Zilda Beckley. No meio desse triângulo, então, estava o bonitão Luca, feito pelo Mário Gomes. A Silvana é uma mãe solo que chega do interior para se instalar ali em São Paulo, né, numa grande cidade, com o seu filho pequeno, o Zeca, vivido pelo Jonas Torres. Ela se instala então na Vila Operária, que fica próxima à fábrica de perfumes que ela trabalha, que é a CPP, de propriedade do poderoso Oliva, feito pelo Valmor Chagas. E também nessa Vila Operária nós temos um outro polo de grande destaque na trama, que é o núcleo da Bina, né, da mama italiana, Bina, que tem uma cantina chamada La Tavola di Michele. A Bina, ela é mãe do Luca e também do Marco, feito pelo Paulo Betti, dois irmãos que se interessam pela Silvana assim que ela chega ali na Vila Operária, e também da Angelina, vivida pela Angelina Moniz. A Silvana, ela teve um romance no passado com o Vitor, feito pelo Lauro Corona, que era filho do milionário Oliva, que é um homem com pouquíssimos escrúpulos para conseguir o que quer. Então o Vitor ele acaba morrendo, né? Depois que ele se envolve com essa moça humilde, o que vai totalmente contra os desejos do seu pai. E quando o menino Zeca já está com seus 7, 8 anos de idade, o Oliva ele decide lutar pela guarda dessa criança, né? Apesar da mãe dele ser uma mulher que ele nunca tenha aceitado como a namorada do seu filho, a companheira do seu filho. Então, na trama, a gente vê essa briga pela guarda do pequeno Luca, que sem uma figura masculina para se espelhar, acaba se encantando pelo jogador de futebol Luca, que tá ali bem apaixonado pela sua mãe. Só que o Luca ele fica dividido, né, entre a Silvana e a Verônica, que é uma das filhas, né, uma filha ousada e excêntrica do Oliva, que também tem outras duas filhas que brigam pela sua herança, que é a calculista Catarina, feita pela Marieta Severo, que trabalha como diretora na empresa do pai, mas quer muito mais, porque é uma filha mais fria e ambiciosa, e também a Gabi, feita pela Cristina Pereira. A Catarina ela é mãe do Theo, um rapaz tímido, meio gago, que faz de tudo para agradar o avô, mas o avô não suporta, acha que ele é um inútil, incompetente. Ele acaba então se fechando cada vez mais naquela timidez dele e se envolve no seu mundo íntimo e particular, que inclui um herói, né, que ele cria na cabeça dele, que é um herói que ele finge ser, né, que é o Super Theo. E aí entra o lado lúdico, fantasioso da trama, escrita pelo Lombardi, com cenas bem engraçadas, divertidas, do Theo se imaginando com superpoderes, voando, enfim. Na trama, a Bina, que é uma mulher mais velha, mas ainda muito sensual e fogosa, ela tem um caso com o Bertazzo, que é outro jogador de futebol, colega do seu filho vivido pelo Nuno Léo Maia, mas ela fica dividida entre dois amores quando ela se encanta pelo Oliva, né? O milionário Oliva, que apesar de ser um homem meio ruim, acaba mudando um pouco o seu temperamento quando se vê diante desta nova paixão.
Vereda Tropical, então, foi uma novela com todos os toques, né, essenciais para uma trama das 19 horas. Era a estreia solo do Carlos Lombardi na Rede Globo. Antes ele já tinha colaborado com o Silvio de Abreu em Jogo da Vida e Guerra dos Sexos. Também já tinha escrito novelas na TV Tupi. Mas a novela, com a sinopse, com a ideia dele, foi mesmo Vereda Tropical, a primeira novela, que ele escreveu em conjunto com o Silvio de Abreu, porque ele acreditava que não era capaz ainda de fazer uma novela sozinho. Então eles meio que escreveram ali a quatro mãos, mas a gente já via bem o estilo do Carlos Lombardi naquela trama, com os toques também do Silvio de Abreu. Então a novela foi tão movimentada, divertida e cômica, né, com seu toque anárquico, quanto essas anteriores que eu falei, né, que foram Guerra dos Sexos e Jogo da Vida, que tinha praticamente a mesma equipe ali. Além do Silvio de Abreu e do Carlos Lombardi, que cuidaram dos textos da novela, tinha também os diretores Jorge Fernando e Guel Arraes, que também tinham dirigido essas outras novelas do Silvio de Abreu, com o Carlos Lombardi na colaboração. E os cenários de Vereda Tropical foram estrategicamente pensados, né? Porque ali tudo pertinho, os três cenários principais, eles meio que interagiam. Então tinha a Vila Operária, onde morava o núcleo mais pobre, mais humilde da novela, que era onde tinha a La Tavola de Michele, a cantina da Bina, e também aos fundos da Vila Operária ficava a fábrica de perfumes do Oliva. Então era um circo armado que propiciava todos os hilários em trechos cômicos para a trama. Foi um dos melhores momentos da carreira do Mário Gomes, né, que fazia um Luca inesquecível, né? Um tipo meio bobalhão, divertido, esquentado e amoroso, com resquícios do seu trabalho anterior, que foi o Nando de Guerra dos Sexos, mas agora como protagonista. E na pele do Luca, ele também aproveitou a cancha de cantor que ele já tinha usado na novela Duas Vidas, quando ele interpretava o cantor Dino César, e gravou uma música para a novela, que se chamava O Dono da Bola, e entrou para a trilha sonora da trama. Em Duas Vidas, a música gravada pelo Mário Gomes se chamava Chiclete e Cabochar, na trama que foi exibida em 1976, escrita pela Janete Claire. Grande destaque também para atrizes queridas, né, como a Lucélia Santos e a Maria Zilda, também a Georgia Gomide, que faziam respectivamente a Silvana, a Verônica e a Bina. Aliás, foi a primeira novela na Rede Globo da Georgia Gomide, e um caso interessante é que o Silvio de Abreu ligou para ela perguntando se ela ainda tinha aquelas belas pernas, né, que ele conhecia tão bem, porque ele precisava de uma atriz que fosse madura, mas que imprimisse sensualidade para o papel, porque a Bina, ela era cheia de fogo, de paixão pela vida e precisava ter belas pernas. Foi uma das exigências do Silvio para a personagem, que era uma mama italiana divertida, que precisava ter um jeitão de Sofia Loren. Algo que particularmente eu acho muito impressionante, que também chamou a atenção da imprensa e das pessoas na época, era a semelhança entre a Georgia Gomide e a Angelina Muniz, que faziam mãe e filha na trama. Realmente as duas atrizes são muito parecidas, né? Vou colocar aí a imagem para vocês, me digam o que vocês acham. São ou não são parecidas? Outro grande destaque da novela foi o garoto estreante Jonas Torres, que tinha apenas 9 anos na época. Ele era enteado do ator Fábio Junqueira, o saudoso Fábio Junqueira, que também fez uma participação especial na novela. E ele fez tanto sucesso, né, agradou tanto o público, que alguns anos depois foi um dos destaques principais da série Armação Ilimitada como garoto bacana. Então o Jonas Torres aí, desde criança, com grande sucesso na carreira, né, na vida artística, primeiro com o Zeca de Vereda Tropical, onde ele foi revelado, e depois em Armação Ilimitada. Hoje ele tá meio sumido, né? Por onde anda Jonas Torres? Acho que de repente vale um vídeo aqui no canal, no nosso quadro querido Por Onde Anda. O que vocês acham? A censura federal implicou com a novela, e 3 dias antes da novela estrear, na sexta-feira à noite, a novela foi proibida de ser exibida sob a alegação de que não podia ser exibida naquele horário, que era muito cedo, que a novela era muito forte para ser exibida às 19 horas. Os censores haviam indicado 32 cortes só no primeiro capítulo. Então, na segunda-feira pela manhã, o dia da estreia da trama, o Silvio de Abreu e o Carlos Lombardi baixaram lá em Brasília para conversar com os censores, e após muita negociação, a novela foi liberada.
No último capítulo, o jogador Luca, finalmente contratado pelo clube do Corinthians, estreava no lotado estádio do Morumbi, em São Paulo. A gravação foi um grande acontecimento, né, memorável. O personagem chegou de helicóptero ao gramado antes do jogo, que foi um jogo real, em que o Corinthians enfrentava o Vasco da Gama. Quando o centroavante Serginho, né, da vida real, marcou seu segundo gol, o ator Mário Gomes invadiu o campo vestindo o uniforme do clube e comemorou abraçando o atacante. O juiz da partida, o José Assis de Aragão, diante do fato inesperado, teve um momento de indecisão, mas expulsou o ator do gramado. O caso irritou os dirigentes da Confederação Brasileira dos Árbitros, a COBRAF, que suspeitaram que o juiz tinha favorecido a entrada do ator. Mas a Rede Globo inocentou o Aragão, declarando que tudo havia sido improvisado. E a partida entre Corinthians e Vasco, valendo pelo Campeonato Brasileiro, que abrigou as gravações, aconteceu no dia 27 de janeiro de 1985, um domingo. As cenas foram exibidas na sexta-feira, dia 1º de fevereiro daquela mesma semana, e o gol de Luca, que teve a narração de Osmar Santos, terminou empatado em 2-2. Os 40 mil torcedores protestaram contra o mau desempenho de seus jogadores, pedindo a entrada em campo de Mário Gomes, gritando enlouquecidamente o nome do personagem, Luca, Luca, Luca. Realmente um momento em que as pessoas, né, o público confundia muito ficção com realidade. Para atuar em Vereda Tropical, Paulo Betti deixou antes do fim as gravações da trama anterior no horário Transas e Caretas. O perfume que levava o nome da novela foi lançado no mercado com grande sucesso entre o público feminino, o perfume Vereda Tropical. Uma curiosidade bem interessante com relação à trilha sonora da novela é sobre a música De Repente, do Guilherme Arantes. Ela constava no disco com o subtítulo Fazer Neném e foi censurada pelo governo federal, de acordo com o informado na capa do LP nacional. Rádio, difusão e execução pública proibidas em virtude da música ter sido vetada pelo Departamento de Diversões Públicas, por causa do verso, abre aspas, fazer aquilo tudo e até neném, fecha aspas. O Guilherme Arantes, que é o compositor e intérprete da música, ele desabafou no livro Teletema, a história da música popular através da teledramaturgia brasileira, que achou aquilo uma bobagem, porque ele estava tendo filhos e fez aquilo para a mulher dele, mas tinha unções de sexo explícito dentro da música. Era uma música provocativa e por isso foi censurada, mas não deixava de ser uma grande bobagem. A censura realmente sempre detonando a arte de alguma forma, uma infelicidade. Vereda Tropical foi a estreia em novelas de Jonas Torres, Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé e Catarina Abdala. Primeira novela na Globo da atriz Georgia Gomide e do ator Marcos Frota. Vereda Tropical levou vários prêmios da APCA lá no ano de 1984. Foram tantos prêmios que eu não consegui gravar tudo, então eu vou ver aqui na minha colinha para falar para vocês. Então, os prêmios que Vereda Tropical levou foram de melhor novela, revelação masculina para o Marcos Frota, texto para o Carlos Lombardi e o Silvio de Abreu, direção para o Jorge Fernando, juntamente com o Walter Avancini, pela minissérie Rabo de Saia, daquele mesmo ano de 84. Também melhor ator para o Nuno Leal Maia, juntamente com o Neila Torraca, por Rabo de Saia. O Ari Fontoura também ganhou melhor ator por Amor com Amor se Paga. A atriz Georgia Gomide, Marieta Severo, juntamente com a Débora Duarte por Corpo a Corpo, e a Miriam Pires pela novela Meus Filhos, Minha Vida do SBT, também a Lucinha Lins por Rabo de Saia e a Natália Timber pela minissérie Santa Marta Fabril. Também foi premiada com o troféu Imprensa a novela de 1984, né? A melhor novela de 1984, Vereda Tropical, e a Georgia Gomide levou o prêmio de melhor atriz. Então, foram vários prêmios que Vereda Tropical levou naquele ano, junto com outros atores, atrizes e produções.
Só pra gente ter uma ideia que foi um ano tão rico em boas interpretações, né, e produções marcantes, que o APCA não conseguiu escolher apenas um ator ou uma atriz como melhores do ano e espalhou aí prêmios para todo mundo. Muito merecido. Foi a primeira aparição também do Maurício Matar em uma novela, ali no último capítulo, e foi a primeira das duas únicas novelas da atriz Matilde Mastrange. Depois fez apenas Cortina de Vidro no SBT em 1989 e ficou mais conhecida como atriz de pornô chanchada do cinema nacional. Vereda Tropical foi reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo entre 27 de abril a 23 de outubro de 1987, e eu acho que é dessa reprise que eu tenho vagas lembranças. Eu não assisti, não consegui acompanhar, porque a primeira vez que passou eu era pequenininho, tinha só 3 anos de idade, e em 87 eu acho que eu lembro de alguns flashes, mas o que mais ficou marcado na minha memória infantil foi a personagem da Maria Zilda. Ela realmente estava um deslumbre naquela novela. Eu lembro que ela era uma personagem ousada, sensual, rebelde, com os cabelos esvoaçantes, uma maquiagem sempre muito forte, mas o que eu amava muito e fez parte dos meus desejos infantis durante muitos e muitos anos era o quarto da Maria Zilda, né? Ou melhor, da personagem Verônica na novela. Ela tinha uma cama maravilhosa, toda de almofada, onde ela chegava e se jogava. Eu me lembro muito bem dessas cenas dela se jogando na cama, e a cama era no chão, e tinha umas cortinas ao redor, assim, da cama. Era uma coisa maravilhosa, uma coisa bem excêntrica, de rica, excêntrica, né? De novela, de produção de novela que fazia a gente sonhar com aquelas cenografias incríveis que só a televisão trazia, né? Imagina, eu morava no interior de Minas Gerais, interior do interior de Minas Gerais, na época que passava a Vereda Tropical, e essa é uma lembrança que não sai da minha memória, né? Da Maria Zilda, muito bonita, né? Uma mulher realmente muito feminina, sensual, provocante. E aquela cenografia ali do quarto dela, aqueles objetos de cena. Eu sempre sonhei em ter uma cama igual, mas até hoje não realizei esse sonho. Quem sabe um dia eu realize. Você se lembra desse quarto da Maria Zilda, né? Da personagem Verônica em Vereda Tropical? Se alguém tiver alguma imagem, alguma foto, me conta nos comentários. Eu até vou procurar. Agora falando de Vereda Tropical, fiquei com vontade de ver novamente essa cama da Maria Zilda de almofadas maravilhosa. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê, gente? Se inscreve logo aí, aperta o botão vermelho aí embaixo, a bolota que tá aqui do lado. Também comenta, me segue nas redes sociais, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!